De um tempo pra cá eu comecei a fazer análise de empresas aqui no canal, e é claro que vocês estão sempre pedindo as empresas que vocês querem que eu traga. Muitos desses pedidos eu de fato pretendo fazer eventualmente, e vão virar vídeos aqui no canal, mas filtrando os pedidos de vocês tem algumas empresas em especial que eu não acho que valem um vídeo inteiro só pra elas. Mas mesmo assim eu ainda quero ajudar vocês e dar a minha perspectiva sobre elas, pra, como sempre, tentar ajudar no seu processo de decisão. Então hoje a gente vai falar de 3 empresas que vocês pediram para eu analisar, vou dar a minha opinião e vou explicar por que eu ficaria longe de todas elas. E eu vou começar atendendo o pedido do Damian. Então a gente vai falar da Triunfo Participações e Investimentos. Basicamente, ela é uma holding que detém todas essas empresas aqui e que operam rodovias, com a Conser, que opera 180,4 km da BR-040, a Triunfo Conserba, essa já é a maiorzinha, com 1.177,5 km de extensão, abrangendo 47 municípios. Essa aqui, inclusive, tem um período de concessão bem longo, acabando só lá em 2044, um vencimento distante é sempre bem-vindo. E a Triunfo Transbrasiliana, que vai operar aí mais 321,6 km de rodovias. Eles também tem a totalidade da Viracopos, que é uma concessionária de aeroportos aqui no Brasil, que opera um único aeroporto. E por final, eles têm 50,1% da Tijoá, que faz a operação e manutenção de 2 usinas hidrelétricas, uma do Rio Tietê, uma do Três Irmãos, mas não é uma geração tão grande assim quanto as grandes produtoras elétricas, né? Mas a parte que me incomoda na Triunfo Participações é quando a gente vem aqui para os seus indicadores. Ela está custando atualmente 80 centavos, então ela é uma penny stock, está com um dividend yield de 2,31%, um tag longo de 100%, isso aqui é confortável para o acionista, uma liquidez média diária pequena, tá? 261 mil. É pouco, geralmente empresas abaixo de 1 milhão já vão ter um spread maior, mas apesar de um spread maior, é uma liquidez que dá para você querer entrar nessa empresa se você gostar muito dela. O PL dela tá aqui em 22,34 vezes. Olhar a média histórica não adianta muito, porque eles têm muitos períodos aqui de PL negativo, porque deram prejuízo, e aí isso afeta a média, obviamente. Quando o assunto é PVP, ela parece de fato estar barata, tá aqui em 16% do seu valor patrimonial, e a gente vem vendo a sua precificação caindo muito ao longo do tempo, ou seja, as expectativas do mercado para essa empresa só se deterioraram ao longo do tempo, e ela foi sendo precificada cada vez com mais e mais desconto. Ela vem com uma dívida líquida por EBITDA de 4,19 vezes, isso é alto, acima do 3,5 já começo a ficar desconfortável, acima do 4 já estou desconfortável. Ela até teve um período de dívida líquida por EBITDA mais controlado até aqui 2012, mas desde então se mantendo em patamares bem altos, batendo até 8 vezes aqui. Uma margem líquida horrível, em 0,57%. Ficou alta aqui em 2020, mas antes disso vários períodos de margem líquida negativa, e quando dá positivo pequeno, 2 ponto pouco, 0,45, 1,01, 0,57, tirando os eventos de 2012 e 2020, uma margem líquida sempre muito pequena, um ROI atual abaixo de 1%, desde 2019 o crescimento composto das suas receitas nos últimos 5 anos é negativo. A gente vê a mesma coisa nos seus dividendos, já bateram o topo aqui em 2013 e desde então só caem, inclusive hoje são muito menores do que já foram lá em 2013. Olhando o lucro líquido de Verde, a gente vê quantos anos de prejuízo ela já deu. Desde 2010, deu prejuízo em 2013, 14, 16, 18 e 19. Sempre que eu vejo uma empresa com um histórico assim irregular dos seus lucros, com muitos períodos de prejuízo nos últimos 10, 15 anos, eu já fico incomodado. Ainda mais uma empresa pequena, e é por isso que eu fugiria da Triunfo Participações. Ela pode até caber numa carteira de turnaround, se você pesquisar mais a empresa, entender mais da empresa do que eu, gostar muito dela, acreditar muito nela, mas eu fico de fora, e por não achar uma empresa com um histórico decente de lucros, eu não vou nem fazer o valuation dela. A próxima empresa foi pedida pelo nosso amigo Marcelo Moura, que pediu a análise da Hidrovias do Brasil, e ela tá aqui, custando 2,14 atualmente, sem ter pago dividendo nos últimos 12 meses. Também um tag longo de 100%, aqui uma liquidez média diária já mais confortável, de 10,2 milhões, que não é gigante, mas o spread provavelmente já não vai ser mais um problema. Só que quando a gente olha o histórico do seu PL, desde que ela abriu capital aqui em 2020, sempre negativo, ou seja, só deu prejuízo desde que abriu capital. E o mesmo movimento de diminuição das expectativas e logo uma precificação inferior com relação ao seu valor patrimonial que a gente vem vendo ao longo do tempo. Dívida líquida por EBITDA fora do sério, gigante, essa daqui 6,33, isso aqui é muito grande mesmo, e isso em linha com a média histórica dela, então ela tem um histórico de dívida alta, o que aumenta muito o risco da empresa. Nos períodos que ela conseguiu dar lucro, que desde 2014 aqui foram só os anos de 2017
17, 18 e 19, a margem dela não conseguiu superar 12,89%. Pelo menos ela tem um grande crescimento das suas receitas ao longo do tempo. E como a ideia dessa empresa é fazer o transporte, principalmente de commodities, né, mas em geral soluções logísticas através de hidrovias, sem ter que passar pela malha ferroviária brasileira, que é o mais comum, e eu sei que existe muita gente que defende esse método de transporte para a logística interna do Brasil. Então, se você acredita nessa tese, talvez você seja um geógrafo que acredita muito no crescimento do transporte hidroviário no Brasil, então você quer ter exposição à empresa. Eu tô dizendo isso porque toda empresa pode caber na carteira de alguém, mas a gente tem que entender os riscos, e essas duas até então estão com risco muito alto, então tem que ser uma parte pequena, mas eu particularmente nem teria. Nunca pagou provento, até porque nunca deu lucro desde que fez seu IPO. Histórico do lucro líquido, exatamente o que eu falei ali na margem líquida, só esses 3 anos que ela deu lucro. Histórico consistente de prejuízos. Olhando o fluxo de caixa livre também, muitos mais períodos de prejuízo do que de fluxo de caixa positivo. E é isso, eu acho que essas duas já servem como exemplo da gente sempre olhar o histórico de lucro líquido da empresa, e se ela não tem um histórico consistente, eu já fico bem incomodado, eu já nem vou mais além na minha pesquisa sobre a empresa. Então é por causa desse histórico e dessa dívida líquida gigante que eu prefiro ficar de fora da Hidrovias do Brasil. E por final, vou realizar aqui o pedido do André Barros, que pediu para eu analisar a WIS. Ele botou aqui WSZ3, mas acho que WISZ3 não existe, aqui existe a WIZC3, que é a corretora de seguros WIS, e eu acho que é dessa empresa que ele está se referindo, então é dela que eu vou falar. Essa aqui já é diferente das outras duas. Ela vem com dividend yield de 10%, muito bom, tag along 100%, liquidez média diária decente, um PL aqui de 7,12 vezes, um pouco abaixo da sua média do 9,03, então a gente poderia dizer que ela está perto das suas precificações mais baixas, né? Então poderia ser um indicativo dela estar barata. Pelo PVP a gente também tem esse indicativo, né? A gente viu ele caindo ao longo do tempo. Então em termos de preço sobre valor patrimonial, ela está aqui de fato nas mínimas aqui, então seria outro indicativo dela estar barata. No caso da WIS, ela tem uma margem líquida boa, 14,19%, isso aqui está inclusive mais baixo do que já foi historicamente. Um ROI também muito bom, caindo aqui, já foi bem mais alto, mas ainda assim 14,88 ainda é um patamar bom. Continua crescendo suas receitas, claro que há aqui uma desaceleração do ritmo de crescimento, mas ainda assim um patamar confortável. Histórico de dividendos bem mais sólido, quando a gente olha o histórico de lucro também consistente, aí você me pergunta, então por que essa empresa tá aqui? Vamos lá. Importante ressaltar que, de fato, das empresas que eu trouxe aqui, essa é a mais, digamos assim, interessante para se investir. Mas qual é a grande questão da WIS? E é um dos motivos que a gente não pode só olhar os indicadores, só fazer uma análise rápida nesses sites de indicadores. Até 2021, a WIS tinha um contrato com a Caixa de exclusividade de corretagem nos seus seguros. Então todo esse histórico dela é pautado numa parceria gigante que ela não tem mais. Depois do fim desse contrato, ela começou a diversificar, começou a buscar crédito imobiliário, procurar outras parcerias para fazer, e ela buscou uma diversificação e até de fato conseguiu aqui manter um lucro líquido. Teve um decrescimento grande em relação a 2021, mas conseguiu se manter lucrativa. Junto com isso, estão havendo uma troca de presidente da empresa, o CEO vai ser mudado. Então o que me afasta da WIS não é o seu histórico, mas sim a minha incapacidade de estimar o seu futuro. O negócio com a Caixa era extremamente relevante, então ela vai precisar se reinventar de certa forma, e eu não sei qual o patamar de lucratividade, de fluxo de caixa que ela vai conseguir manter daqui para frente, depois de uma mudança tão grande. Claro, se você for um grande especialista do setor, puder fazer essa estimativa melhor que eu, ela pode sim ser um bom investimento. Mas considerando que os resultados e a expertise dela, que trouxeram bons resultados ao longo desse tempo, não vão mais ser tão úteis, até porque ela não vai ter mais tão forte a relação com a Caixa, eu acabo considerando esse um sinal amarelo, talvez até vermelho. Como vocês sabem, os valuations aqui do canal, pelo menos o mais importante, parte do desconto de fluxo de caixa, então eu tenho que ter uma estimativa para o fluxo de caixa futuro da empresa, e com toda essa mudança no negócio dela, eu não sinto que eu possa simplesmente pegar um fluxo de caixa de 2018 ou de 2017 e estimar um crescimento a partir daqui, porque a empresa vai mudar muito. Inclusive, por entrar em novas linhas de negócios, até o seu perfil de risco deve mudar. Mas de fato, em 2022 ela conseguiu manter aqui um patamar de lucro, então a gente pode dar mais um tempo para a empresa continuar observando e que quem sabe ela não se prova de fato cada vez uma empresa melhor, mas eu prefiro ficar de fora. Se você gostou do vídeo e quiser contribuir com o canal, eu tô deixando aqui a nossa chave Pix. Assim, independente do valor da sua contribuição, você incentiva que o canal continue funcionando. Muito obrigado. Bom, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal,
comentar aqui embaixo qual empresa você gostaria que eu analisasse no próximo vídeo. Bons investimentos e até a próxima!